Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Os irmãos estão bem? Vamos ficar de pé, vamos ler a palavra do Senhor. Graças a Deus. Coisa boa estar na casa do nosso Deus. Provérbios, capítulo de número 22. Provérbios, capítulo de número 22. Versículo de número 6. Graças a Deus. O texto diz assim: ensina, educa a criança no caminho em que deve andar. Até quando envelhecer, não se desviará dele. Vamos lá, todo mundo junto, 1, 2, 3. Graças a Deus, feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, é no nome de Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos a Ti pelo privilégio de estar aqui na Tua casa. Ó Deus, para mais uma vez prestar um culto a Ti, Senhor, que merece toda a honra e toda a glória. Querido Jesus, já ouvimos louvores, ó Deus, e agora vamos ouvir a Tua palavra. Que o Senhor continue, ó Deus, falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Tome o vosso assento. Glória a Deus. Quando a gente olha para o modelo familiar do Antigo Testamento, por exemplo, o modelo familiar do Antigo Testamento era o modelo patriarcal, onde o líder da igreja, o líder da família, ele dava as diretrizes para a sua casa. E a sua casa seguia exatamente os passos da liderança do pai, da liderança do patriarca. O patriarca dava as ordens e os filhos simplesmente cumpriam. Os filhos simplesmente obedeciam. E assim funcionava o modelo família do Antigo Testamento. E isso passou para o Novo Testamento, que também seguiu a mesma linha, até chegar aí nos nossos pais, onde esse modelo de respeito à figura paterna era exercida pelos filhos, era exercida pela família, o respeito, a dedicação para cumprir as ordens do patriarca, do pai. Lembro-me do meu avô, por exemplo, quando ainda estava vivo. Era um homem que tinha um poder de influência muito grande na nossa família. Ele dava as ordens e os filhos, depois de casados, todos eles acatavam as orientações do patriarca. Foi-se o patriarca, ficou a matriarca. Continuou. Hoje nós não temos mais nenhum dos dois, cada um seguiu o seu caminho, cada um formou a sua família. O que a Bíblia está nos dizendo através desse escrito é que nós, como pais, temos a responsabilidade de cuidar do futuro dos nossos filhos, principalmente na questão da formação do caráter. Da formação do caráter. Isso é de responsabilidade dos pais. E o caráter dos filhos, presta atenção, o caráter dos filhos, eles são formados pelos pais através da conduta, através do exemplo, através da conduta e através do exemplo. É por isso que o escritor está dizendo:
educa ou ensina a criança no caminho. Não é ensinar a criança o caminho, é ensinar a criança no caminho. Traduzindo em miúdos, é pegar essa criança pelo braço e levá-la pelo caminho. É isso que a palavra do Senhor está nos orientando, principalmente nós que já somos pais e também os filhos que um dia se tornará também pais. É necessário ter isso na mente. O exemplo que os pais dão dentro de casa é fundamental para a formação do caráter destas crianças. Nós estamos vivendo uma época onde os pais estão perdendo a autonomia, estão perdendo a autoridade com a sua família. Os pais já não estão mais exercitando o seu papel de pai. Os pais já não conseguem mais educar os filhos da maneira em que era educado ou que fomos educados. Vou dar um exemplo para vocês. Eu vi isso acontecer ontem aqui na nossa congregação. Por exemplo, onde tem dois adultos conversando. O filho chega, entra na frente do pai, faz o que quer, tira o foco da conversa e faz exatamente o que propôs no coração. Mas, na nossa época, eu não sei vocês, mas quando meu pai estava conversando com outro adulto, eu não passava no meio dos dois. Eu não chamava o meu pai. Quando eu queria falar com ele, eu ficava esperando, parado, até que ele perguntasse: o que você precisa? E olha que meu pai nunca me bateu. A minha mãe tinha a mão ligeira, mas o meu pai era tranquilo. Mas o olhar do meu pai já mexia com o meu coração. O olhar já mexia comigo. Eu penso que nós, como pais, precisamos rever os nossos conceitos, precisamos olhar para nós e ver o que nós estamos fazendo. Você é o que é hoje por causa dos seus pais, por causa do ensinamento que eles te deram. Mas e seus filhos? Como eles vão se comportar? Vou dar um outro exemplo da minha casa. Birra, criança que dá birra. Eu lembro de um dia que eu cheguei na minha casa com meu filho mais velho, o Gabriel. Samuel não tinha nascido ainda. E quem conhece a minha casa sabe, tem uma muretazinha. E o Gabriel queria algo, eu disse não. Quando eu disse não, ele se jogou no chão e deu aquelas esperneadas. Eu tirei o meu cinto. Estou dizendo de mim. Você corrige do jeito que você acha que tem que corrigir. Estou dizendo de mim. Eu tirei o meu cinto, irmão Welles, com tanta rapidez que esquentou a minha cintura. E na mesma proporção que ele saiu, ele desceu nas costas do Gabriel. Passou mais ou menos uns 10 dias com aquela faixa de prefeito nas costas. Nunca mais o Gabriel deitou no chão para dar birra. O que está faltando, na verdade, nos pais atuais, e muitos deles, não todos, é pulso para corrigir os filhos. É fazer com que a criança, quando o pai dá uma ordem, senta, tem que ficar sentado. A criança hoje faz o que quer. Ah, mas é porque hoje as crianças não têm porquê. Não existe porquê nessas coisas. Esses dias para trás, Samuel, já com 15 anos, eu falei: Samuel, eu vou lhe dar uma pizza.
para você aprender algumas coisas que eu estou te falando. Ele disse: pai, ó o conselho tutelar. Eu disse: me espera. Eu nunca bati nos meus filhos, com exceção desse dia, na hora da minha ira. Está aqui minha esposa de testemunha. Nunca bati. Eu sempre conversei e disse: me aguarde, meu querido. Fique em paz, papai não esquece. Passava uma semana. Triste amargura nascia no coração deles quando eu dizia: vá para o quarto e fica de joelho. E aí eu fazia a correção. O que eu estou dizendo para os irmãos é que nós, como pais, precisamos fazer aquilo que precisa ser feito. Mas não tem nada melhor do que o exemplo. A Bíblia diz que nós precisamos corrigir os nossos filhos com vara. Mas não é agredir, não é espancar, não é isso. É corrigir da maneira certa para que se construa respeito no coração dessa criança. A responsabilidade do caráter das nossas crianças está exatamente nas mãos dos pais. A responsabilidade do temor a Deus das nossas crianças está nas mãos dos pais. É nós que inserimos Jesus no coração das nossas crianças. É nós que direcionamos o caminho. Por quê? Porque eles não sabem. Ainda são crianças, eles não compreendem. E nós, como pais, precisamos fazer da maneira correta. Precisamos dar o exemplo. Você que é pai, você que é mãe, o seu filho, a sua filha, não é bom que o seu filho, a sua filha, veja vocês dois em discussão dentro da casa, um xingando o outro, falando palavrões um para o outro. Isso não é correto, isso não é bíblico. Nós precisamos entender que os nossos filhos serão literalmente o nosso reflexo. Eles estão olhando para nós e vendo a nossa postura. O pai que agride a mãe. Há uma tendência muito grande do filho, quando crescer, desenvolver esse tipo de comportamento. A mãe que não respeita o pai. Há uma tendência de, no futuro, essa criança desenvolver esse comportamento porque viu. Então hoje é um dia muito propício para a gente falar alguma coisa a respeito dessas coisas. A importância de darmos exemplo para os nossos filhos dentro da nossa casa. Exemplo. Eu não estou dizendo que eu não possa cometer erros, pastor Wagner. Eu estou dizendo que o exemplo que você dá dentro da sua casa vai moldar o caráter do seu filho. O exemplo que você dá dentro da sua casa, cuidando da sua esposa, vai fazer com que o seu filho faça a mesma coisa quando ele for casado. O seu comportamento com o seu marido, mulher, quando a sua filha for casada, ela vai ser exatamente igual. É por isso que o escritor diz: ensina a criança no caminho da justiça, caminho do respeito, caminho da sinceridade. Ensina a criança, isso está nas mãos dos pais. A responsabilidade é sua. E vocês, crianças que estão aqui na frente, olhem para cá, todos vocês, obedeçam a vossos pais. Sejam obedientes, que o futuro de vocês será promissor. Não seja relaxado na sua casa. Presta atenção no que você está falando para o seu marido e para a sua esposa dentro da sua casa com seus filhos presentes.
Meu pai faleceu há 22 anos atrás. E durante o período em que eu convivi com a minha família, eu nunca vi meu pai falando alto com a minha mãe. Cometeu alguns erros no final da vida, mas nunca presenciei essa cena. Eu gostaria que você fosse para casa pensando nisso. Você que já é pai, você que ainda será pai. Ensina a criança no caminho. Homens, presta atenção aqui. Hoje é o dia propício para isso. Não seja preguiçoso. Seja corajoso. É muito melhor você ser chamado por sua esposa para você desacelerar do que a sua esposa te empurrar. Não durma até tarde. Levanta cedo. Faça o que tem que ser feito. Você é mulher. Não seja preguiçosa. Sejam proativas. Mantenha sua casa limpa. Não deixe o seu marido ficar lavando a louça se você pode lavar. Não fique empurrando seu marido para fazer comida se você pode cozinhar. Por quê? Porque isso é exemplo para os seus filhos. Os seus filhos estão vendo o que você está fazendo dentro de casa e isso vai refletir no futuro deles. Talvez a sua filha vai casar com um camarada que não tem a paciência do seu marido. Você faz o que faz com o seu marido, mas talvez sua filha não vai ter essa mesma oportunidade de casar com um homem mole. Então é preciso fazer isso para que os seus filhos aprendam da maneira correta. Eu não estou dizendo, homem, para você ser aquele cara grosso dentro de casa, aquele cara ignorante. Seja um cara alegre, seja um cara feliz, mas imponha limites, imponha respeito dentro da sua casa. Os seus filhos estão vendo isso. E você pode ter certeza, a cabeça de criança parece uma esponja. Ela absorve tudo aquilo que ouve, tudo aquilo que vê. Deus vai abençoar a sua vida. Deus vai abençoar a sua vida, pai. Vai abençoar a sua vida, mãe. Tem muitas meninas dando errado na vida, porque a mãe não soube educar. Tem muitos rapazes dando errado na vida, porque os pais não soube educar. Ah, pastor, mas e se o meu filho crescer e aí se desviar? A palavra está no coração dele, a maneira certa está no coração dele. Vai voltar. Vai voltar. Ele vai estar. Ele vai retornar. Então presta atenção, aproveite o momento que você tem. Se o seu filho ainda é pequeno, se a sua filha ainda é pequena, aproveita. Aproveita, faça da maneira certa. Pastor, meus filhos já estão adultos. Pois então chama eles à mesa e conversa e coloca a realidade. Reconheça, diz, eu errei. Eu não devia ter feito isso. Eu não devia ter falado isso. Eu não devia ter me comportado assim. Eu errei. E eu preciso que você apague essas coisas ruins que eu fiz e que você possa buscar a forma certa de conduzir a sua vida. Engata a marcha ré no seu carrinho e resolva o problema com seus filhos, pai, mãe. É preciso fazer isso para que a sua família vá bem, para que você seja bem-sucedido, para que você possa ser feliz. Ensina a criança no caminho em que deve andar. A gente olha isso aqui e pensa que isso é para trazer para a igreja, irmão Wagner. Não, só vou levar meu menino para a igreja, só levar para a igreja. Não é isso apenas. Ensina no caminho, o caminho da justiça, o caminho do respeito e outros caminhos que você sabe que precisa conduzir os seus filhos. Daí você vai ver que o fruto que saiu do teu ventre será um fruto abençoado para a glória do nome
de Jesus. Precisamos continuar fazendo da maneira certa. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar.